A gente já tem um próximo entrevistado aí na agulha, então vamos lá trazer a próxima entrevista, porque a semana traz algumas vitórias para o governo, por exemplo, a aprovação de Flávio Dino e também do Paulo Gonet, né, para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República, né, e também temos algumas derrotas, como por exemplo a derrubada de vetos, como a desoneração da folha de pagamentos e também a questão que envolve principalmente o marco, a demarcação de terras, né, o marco temporal. Vamos chamar então o deputado Lindbergh Farias, que vai nos atender, também está em trânsito, agradeço aí pela disponibilidade de nos atender, o Thales e o Sakamoto seguem participando. Bom, te pergunto, deputado, qual a avaliação que o senhor faz dessa semana, né, quer dizer, movimentada, e de uma batalha, digamos assim, por apoio aí no Congresso Nacional, lá em Brasília, né? Boa tarde para o senhor, bem-vindo. Olha, hoje, viu, Sakamoto, Diego, Thales, hoje o Lira amanheceu tranquilo. Hoje é um dia de vitórias, porque está sendo votado a subvenção econômica da MP 1185, já foi votado, e está sendo votado a reforma tributária. Agora, a semana foi muito difícil. Tem um movimento muito claro do parlamento, que é de aumentar os poderes do parlamento em detrimento do executivo, né? Eles querem, de fato, um semipresidencialismo agora. A minha impressão é que eles querem mudar o regime sem plebiscito. Você veja que aprovaram o LDO, e a LDO amplia de 37 bi para quase 50 bi as emendas. O relator criou um novo tipo de emenda, as emendas de comissão. São 11 bi a mais. De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai do executivo, sai do PAC. É uma espécie de parlamentarismo orçamentário. Aprovaram um cronograma, uma coisa absurda, um cronograma de pagamentos de emendas. De 30 em 30 dias tem que ter emendas. Elas têm que ser pagas no próximo ano até o meio do ano, porque tem eleição. Então, veja, é um agigantamento do parlamento em cima do executivo. Eu cheguei a falar em parlamentarismo orçamentário, mas é mais. Essa turma está querendo impor uma agenda que não foi a agenda vitoriosa das eleições, estão querendo vir com a pauta da reforma administrativa. Ontem foi um dia terrível nos vetos, o veto do marco temporal, que a gente sabe que é inconstitucional, a desoneração, mas também o arcabouço. Você sabe que eles derrubaram o veto do arcabouço, que infelizmente era saída para o governo em caso de dificuldades financeiras no próximo ano. Você sabe que quando Dilma foi presidente, o Lula, eles tiraram o PAC do cálculo das regras fiscais. Foi justamente isso que eles impediram no dia de ontem. Então, eu vejo uma relação muito tensa. Eu acho que o dia de hoje não é parâmetro. Eu acho que a reforma tributária está sendo aprovada porque foi uma coisa também muito conduzida pelo parlamento, mas eu estou muito preocupado com a relação política com o Congresso. Essa turma, na minha avaliação, está querendo amarrar o governo do presidente Lula. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte. Primeiro, o senhor acha que estão construindo pautas-bomba contra o governo? Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo aí, seria uma verdadeira pauta-bomba para a gestão do orçamento no ano que vem. Segundo, por que que o governo está se entregando dessa maneira ao Centrão? Está correto isso? Olha, eu acho que tem um erro de negociação. A gente tem que recomeçar de alguma forma essa relação. Eu acho que tem um erro de origem lá atrás. Quando foram negociar a PEC da transição, eu acho que deram muito para o Lira. Deram muito. Eu me lembro que na época, Thales, você acompanhou, eu batalhava. Tudo bem que vai ter o apoio ao Lira, mas tem que ter um bloco de governo que junte nós, PT, junto o MDB, que tem ministérios, junto o PSD. O Lira não queria isso e trabalhou para implodir isso. Porque o que é que ele quer? É manter a relação que tinha com Bolsonaro, uma espécie de terceirização da relação política do governo com ele.
E ele até agora está conseguindo fazer isso. Veja bem, como é que o governo liberou 10 bi essa semana em emendas? Como é que quase derrotam a gente naquele decreto sobre armas? Nós não perdemos por 3 votos. Tem que ter alguém do governo ligando para os líderes partidários. Olha, nós fizemos isso. Vocês têm ministérios. Mas não, quem parece que está no comando é o Lira. A gente tem que mexer isso. Isso aqui é explosivo, Sakamoto. Deputado, só para entender, Pode. o senhor está colocando, o senhor tá colocando no meio, em foco, a questão da articulação. Só que o senhor acha que essa falha de articulação, ela está partindo do Palácio do Planalto ou está partindo dos articuladores do governo no Congresso Nacional? Olha, Sakamoto, é uma falha geral. Primeiro, a gente tem que entender que com essa turma não se brinque. Eu falo aqui muito abertamente, o Lira, negociar com o Lira é muito duro. É uma política de faca no pescoço permanente. Cada semana é um fato novo. Então não é fácil. E eu acho que está tendo um erro coletivo do lado de cá. E eu me preocupo muito com isso, a gente tem que mudar isso, porque, Sakamoto, se a economia desacelera e o Lula perde um pouco de popularidade, essa turma vai querer engolir o governo do presidente Lula. Se você me perguntar por onde é que pode vir um golpe, tem possibilidade de impeachment do Lula, eu digo não. O que tem possibilidade é eles crescerem cada vez mais, dominar cada vez mais o orçamento e tentar deixar um presidente fraco, um presidente irresponsável pela agenda internacional. Esse é o desafio para 2024. Né? Não é um desafio para 2026, é agora. E eu acho que tem que ter alguém, então, que fale firme. O Lula, eu acho que tem que mexer na coordenação do seu mandato, tem que todo mundo remar para um lado só, e tem que ter alguém que se imponha. Não estou querendo dizer que brigue com ele, que se imponha. Porque hoje o Lira, nas reuniões de líderes, os relatos que eu tenho, é que ele impõe a pauta dele aos gritos. Está conseguindo comandar dessa forma, impor a sua pauta. Mas há quem fale Oi, oh, vai lá, perdão. Thales. Há quem fale que o Arthur Lira, a partir do ano que vem é o ano eleitoral na presidência da Câmara, né? A partir do ano que vem ele perde poder, ele começa a ficar na mão dos deputados. O senhor acha que ele vai perder poder? Olha, essa é a preocupação, porque, veja bem, a eleição do próximo presidente é no começo de 2025, no final de janeiro de 2025, dia 1º de fevereiro. Então, veja, ele vai trabalhar para eleger um candidato seu. Eu espero, agora, nesse primeiro momento, que o governo tente remontar uma base sua. Eu não estou falando que ele rompa com o presidente da Câmara, mas ele tem que juntar os partidos de esquerda, que tem a liderança do ex-brigado Renan Calheiros, o PSD. Ele tem que ter o seu bloco, Thales. Qualquer governo tem seu bloco. Prefeitura de Nova Iguaçu, você monta o governo, você tem o seu bloco. Aí você negocia com o que a gente tem que remontar um bloco nosso, que obedeça o comando do presidente Lula e não do Lira. Porque o que está acontecendo hoje é que eles decidem tudo com o Lira e vão votar. Olha que absurdo seria aquilo que eu falei, derrubar, sustar o decreto sobre armas. É uma coisa humilhante. É para desmoralizar, entendeu? Foi a mesma coisa da desoneração. Pautaram Deputado, mas isso passa também pegando um pouco de carona na pergunta do Thales, o senhor acha que isso passa pelo governo ter um candidato próprio para o Senado e para a Câmara? Eu não acho que é um candidato do PT, mas eu acho que tem que ser um candidato que tenha lealdade ao presidente Lula, que seja um conciliador, que tenha um perfil oposto ao do Lira. A gente não pode ter o Lira 2. E isso aqui o governo tem instrumentos, mas tem que ter disposição, tem que ter vontade. Eu encaro, Sakamoto, que a gente vai ter um problema grande até abril, né? E você sabe que eu tenho feito um debate muito contra esse déficit primário zero.
não é nada contra o Haddad, que eu gosto pessoalmente do Haddad. Você sabe que a gente tem que fazer esse governo do Lula dar certo, mas, infelizmente, mantivemos esse déficit. A economia está desacelerando muito, porque a política do Banco Central, de juros altos, é muito contracionista. A gente vai começar o próximo ano fazendo um grande contingenciamento fiscal de recursos. Isso eu considero que pode trazer um cenário difícil para a gente no começo do próximo ano. A gente vai contingenciar obras do PAC. E a minha preocupação é que Travou bem na hora que o deputado ia falar sobre a preocupação dele, ele também está em trânsito, né? Então provavelmente passa por algumas áreas onde o sinal não é tão bom e por isso a conexão cai. Agora está voltando. O deputado, desculpe, tinha travado aqui o sinal, tinha travado o sinal do senhor quando o senhor falava sobre a sua preocupação. Imagina, qual que é a sua preocupação? Eu peço perdão. A minha preocupação é com a economia no começo do ano. A gente vai ter uma política monetária de juros ainda muito contracionista, que vai atrapalhar o crescimento econômico. E a gente vai ter contingenciamento de recursos por causa do déficit primário zero. Então, eu acho que isso vai aumentar as dificuldades políticas nossas. Porque imagina se a gente decide, e nós vamos ter que decidir mudar essa meta do déficit em março do próximo ano. Eu vejo como uma tarefa muito difícil, dada essa má vontade do Congresso Nacional e dessa parte liderada pelo Lira. E sobre a articulação do Perdão ministro... pela falha na conexão, viu? Não tem problema nenhum, deputado, deu para compreender bem. Sobre o ministro Alexandre Padilha, não é o ministro que é responsável por essa articulação, o senhor acredita que ele está cumprindo o papel dele? Olha, eu acho que tem que dar uma organizada geral. Eu acho que o Padilha está se esforçando sim, sabe? Você sabe que o Padilha talvez ali é quem esteja mais tentando construir uma política direta com outros partidos. E isso tem até, segundo falam, irritado o Lira. Diz que o Lira não fala mais com o Padilha, o que é um absurdo, entendeu? Então, eu não creio que o problema seja o Padilha. O problema é mais amplo. Tem que haver uma coordenação de governo e tem que ter alguém que fale firme, que fale com autoridade com o Lira, não é brigar, mas que estabeleça regras, que estabeleça formas de convivência.